Bom, estamos no ar, boa noite a todos. Meu nome é Yuri, eu sou cientista social formado pela URGS e mestre em antropologia social. Olá, boa noite a todos, todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui nessa super live em parceria com o Museu da Ilha da Pintada, né? E aí nós vamos iniciar essa conversação, esse diálogo com vocês. Isso. Então, né, é importante dizer que essa live é a primeira de um conjunto de 4 lives oferecidas tanto pelo Museu das Ilhas quanto pelo coletivo Interfaces Arquipélago, né? E dizer que essa primeira, então, é intitulada Fotografias e Imagens do Patrimônio, Museus das Ilhas e Ancestralidade por meio de narrativas fotográficas. Agora, nesse momento, eu queria convidar Fabiana La Fortuna, participante do Museu das Ilhas, que está junto com Terezinha Carvalho, para se apresentar, então, e dar andamento à nossa atividade. Boa noite a todos, boa noite a todas aqui presente. Meu nome é Fabiana La Fortuna. Atualmente eu estou presidente do Museu das Ilhas e esta oficina é uma contrapartida da Lei Aldir, onde o Museu das Ilhas ele foi contemplado e como 90% do museu é composto por fotos que compõem os nossos painéis, os nossos materiais de divulgação, de mídia impressa. Então, foi pensando nisso, fechamos essa parceria com a Interface, né, e o Museu das Ilhas, juntamente com as escolas, nessa contrapartida, porque é uma parceria que já vem de longa data, né, onde a Interface também já deu essa oficina de fotografia nas ilhas, e agora de volta aí conosco, mas num outro formato, né? Um formato virtual. Então, estamos muito felizes em poder estar novamente juntos e poder contemplar a todos aí com essa nossa oficina nesse novo formato, tratando sobre fotografias. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso aí, tem uma boa aula. Te agradecemos, Fabiana, pela sua acolhida, né, e recepção, introdução à questão, então, do que tem sido essas, né, atividades do Museu das Ilhas, tendo sido facilitadas nesse período de pandemia, de isolamento social, né, um período de reinvenção, mas que a gente precisa se mobilizar e remobilizar para fazer justamente a cultura continuar circulando, criando, né, e é muito bom, então, estar presente aqui hoje justamente por causa disso, justamente porque é uma parceria que é construída há muito tempo, né? Já me apresentei de nome, mas como é que eu chego na questão do território do bairro Arquipélago e do Museu das Ilhas, né? Desde 2015, na oportunidade de uma bolsa de extensão vinculada à Escola de Administração da URGS, né, que estava falando a questão da economia criativa no bairro Arquipélago, conheci uma grande rede, entre os quais o Museu das Ilhas, o Colaí, o CRIP, na época o CAR, né? Então, as escolas, né? Escola Mabilde, Escola Almirante, Escola Alvarenga, Escola Ilha da Pintada, entre outros, o Jovem Aprendiz Turismo Ecológico. Então, uma rede muito grande, né, que está mobilizada em prol dessa movimentação do patrimônio e das memórias do bairro Arquipélago. Então, basicamente, como é que vai funcionar o nosso encontro hoje? Né? A gente vai reservar esse primeiro bloco para contextualizar um pouco a questão dos museus no Brasil, mas por que viés? Se pensar um pouco o perfil do público contemporâneo dos museus, né, de um ponto de vista mais geral, a partir do material que foi selecionado por nós aqui na organização dessa oficina,
que é uma pesquisa do Oi do Futuro, que é de 2019. Nós vamos passar alguns slides agora, justamente para começar o nosso tema, né? Então, nesse primeiro bloco, justamente sobre a questão dos museus no Brasil e o perfil do seu público, para a gente chegar finalmente no contexto de Porto Alegre, né? Conversar um pouquinho com a dona Terezinha e com a Fabiana também, sobre como se dá essa experiência da relação das imagens, sobretudo as fotográficas, na realidade e no cotidiano do Museu das Ilhas, sobretudo no que tange a relação com sua população, curadoria dessas exposições. Muito bem. Então, deixa eu ir abrindo aqui o material que a gente vai passar, um minutinho. Então, aqui é screen. Então, esse é o material selecionado, né, que eu comentei, que é justamente uma parceria da Oi do Futuro com a Consumateca, que é justamente pensar essa questão dos museus na contemporaneidade, tá? Então, para a gente entender um pouco quais os caminhos que a gente vai seguir aqui, é um pouco fazer uma introdução sobre como essa pesquisa foi realizada, né? Pensando um pouco como nós já situamos a questão da percepção atual do público dos museus e pensar nesse novo paradigma, né? De jogos entre museus, acervos e públicos, né? E também pensar em tendências para pensar novas narrativas associadas à questão dos museus, né? Pensando justamente em possibilidades para o próprio Museu das Ilhas. Então, basicamente, o que nós trouxemos com essa pesquisa, né? Elaborada pela Oi do Futuro, é justamente as dinâmicas comportamentais de diferentes públicos de museus, né? Tanto dos presenciais e digitais, com o intuito de mapear novas tendências e comportamentos dos espaços culturais urbanos, né? Justamente para se pensar o museu como algo que está em constante transformação, inserido no nosso cotidiano, né? E não algo necessariamente com uma imagem fixa, uma imagem atrelada ao passado. Bom, basicamente, como é que foi desenhada essa pesquisa que foi realizada no país inteiro? Foi uma pesquisa qualitativa, né? Com 36, em profundidade, com 36 frequentadores e não frequentadores de museus de São Paulo, Rio de Janeiro, de Recife, Belém e Porto Alegre. Ou seja, né, com uma representatividade grande no nosso país, assim, que abarca também a realidade de diferentes regiões. Como metodologia, né, foi escolhida a questão de grupos focais online, com participantes de cada estado por grupo, né? Então, aqui está um pouco apresentado como é que foi desenhada essa pesquisa qualitativa que a gente traz para a introdução dessa nossa oficina, né? Então, a gente também foi feito estudos do comportamento de consumo baseado em relatórios e tendências internacionais sobre museus, né? Vinculando a realidade nacional do Brasil, também com outras instituições museais do mundo. E aí a gente traz um dado também, né, que foi feita não só uma pesquisa quali, mas uma pesquisa quantitativa também com 600 brasileiros, né, dos quais os entrevistados, metade frequentam museus pelo menos uma vez por ano e metade vai aos museus a cada 2 anos ou menos. Então, basicamente, qual era o perfil dos entrevistados, né? Como a gente está trazendo aí. Eram 39% homens, 61% mulheres, né, 54% casados, 37% solteiros. Aqui a gente tem algumas informações do público mais geral, e a gente já pode acompanhar, né, que as pessoas com maior grau de escolaridade são as que mais têm o hábito de frequentar museus. Por exemplo, ali está presente, né, que 43% do público de museu dessa pesquisa possui ensino superior, e 47%
o ensino médio completo ou superior incompleto, né? Então, ainda dentro da pesquisa Qualy, a gente teve uma predominância de participantes do Sudeste, né, com 54%, e entre todas essas regiões a gente percebe que 72% do público dos museus mora em capitais ou regiões metropolitanas, né? A questão também da presença de filhos, né? Porque normalmente a questão de visitar museu também ainda hoje é pensada. Deixa eu tirar aqui. Ainda tem. Espera aí que eles estão vendo minha tela. Pronto, retornando, pessoal. Desculpe aqui, tive um rápido problema técnico, tá? Então, ainda pensando que museu, idas a museu está associado enquanto uma proposta de programa familiar, né? Então, voltando um pouco aqui para mais algumas informações sobre a classe social e o grau de instrução do público de museu, a gente percebe que o público predominante é da classe social B e C, né? Sendo que o grau de instrução, que né, já havíamos comentado, são de pessoas com ensino médio completo ou superior incompleto e superior completo, né? E aí a gente percebe que quanto menor o grau de instrução, né, da pessoa, menor é a frequência dela na questão dos espaços museológicos. Então, aí aqui a gente já tem umas pistas da questão da acessibilidade, né, dos espaços, como a questão da escolarização está intimamente ligada à questão da oportunização de experiência no âmbito de museus, de frequentar museus, né? Então, aqui já apresentamos alguns dados, e é basicamente isso. Aqui a gente tem um balanço do perfil dos frequentadores de museu e o perfil dos não frequentadores de museu. Então, entre as pessoas que frequentam museus no Brasil, né, costumam ir mais de uma vez ao ano. Os que vão mais de uma vez ao ano. A maioria tem entre 23 a 45 anos, né? E 82% das pessoas, do público frequentador de museus são das classes A e B, né? E aí é justamente aquilo que havia comentado, é atribuído como um programa para se fazer acompanhado, seja com um companheiro, com os filhos, né? E se pensar o museu também como uma forma de entretenimento, os museus não são preferência. Eles estão atrás de outras opções de lazer, como, por exemplo, cinema, né? Restaurante, parque, né? Enquanto, por exemplo, o cinema tem 77% de procura, enquanto um programa de lazer, né? Restaurantes, aliás, museus configuram apenas com 49%. Então, uma das coisas que motiva as pessoas a escolherem a visitar um museu é a questão do preço acessível, né? Por exemplo. E também consideram que entendem que esse público, né, os que frequentam, consideram que entendem um pouco de arte e gostam de aprender sobre. Então, basicamente, se a gente pudesse destacar duas características principais, ou pelo menos mais salientes desse perfil de frequentadores de museu, é que é justamente isso, né? Esse público sente-se envolvido pelas histórias contadas pelos museus, isso é importante, e se tem o hábito da frequência, também conhecem a programação, assim como sabem o que acontece na cidade, né? Normalmente as pessoas que estão por dentro da programações dos museus de suas cidades também estão por dentro da programação cultural de uma forma mais geral, né? E agora, se a gente pudesse lançar um enfoque sobre o perfil dos não frequentadores de museu, eles ainda estão
dentro da mesma faixa etária, né? A maioria tem entre 23 a 45 anos e 53% são da classe C e 43% são da classe B. Ou seja, também, conforme, de acordo com essa pesquisa, quanto maior a questão da renda da pessoa, maior a chance dela ser uma frequentadora de museu, né? O que influi também, se for pensar nessa questão da imagem do museu como um espaço elitizado também, né? Isso se reforça na questão dos gráficos que a gente tinha presente, né? E outra coisa que motiva essas pessoas a saírem, né, a frequentarem espaços culturais, e as que não vão no museu, é pensar num lugar que possa ser de interesse para toda a família, né? Mas resumindo, então, o que é trazido como característica para não frequência nos museus? Essas pessoas costumam atribuir que museus não são lugares onde minha turma está, ou sejam, sentem-se eventualmente deslocadas, não se sentem representadas ou meramente acolhidas, ou aquilo que é mais natural ao ser associado à imagem de museus. Que museus são atrelados a um tipo de conhecimento chato, obsoleto, antigo, ou que museus não tivessem novidades. O que a gente sabe, né, sobretudo agora, quando foram entrados no Museu das Ilhas e tantos outros, que museus vivem de histórias, mas vivem essencialmente também e cada vez mais de novidades, né? Nem que essas novidades sejam formas alternativas de contar histórias. Tá? Então, aqui, ó, retomando algumas variáveis que comentamos, né? É aquilo de duas meninas que participaram de entrevistas e trouxeram justamente essas características que nós comentamos agora de forma breve. Tá, agora nós queremos falar de museu de um ponto de vista associado à questão da transformação do museu enquanto espaço social, espaço de memória ao longo do tempo, né? Então, para isso, a gente, a partir dessa pesquisa também, se vale de algumas provocações que foram trazidas por ela, né? Então, é justamente isso, saber que o museu, os primeiros museus que surgiram, até os museus que tem hoje em dia, até os museus que estão hoje em dia. Espera aí, pessoal. Rápido problema. Pronto. Tá, agora sim. Então, que houve uma transformação da questão do papel social por eles desempenhados ao longo da sua existência. Então, né, se a gente pudesse conceituar o que é um museu, né, de acordo com o Estatuto de Museus, datado de janeiro de 2009, então, consideram-se museus, para efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa e educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ou seja, essa é uma conceituação mais geral, de acordo com a legislação de 2009, que foi justamente quando foi inaugurado o IBRAM, né? Que foi justamente em 2010, que houve também o Plano Nacional dos Museus, a criação do IBRAM, houve uma institucionalização, né? E um amadurecimento da questão das políticas públicas para o setor museológico no Brasil, porque todos têm conhecimento do IPHAN, por exemplo, né, que já tem um histórico consolidado em papel nas políticas de tombamento e de preservação e valorização do patrimônio, mas então em 2010 se cria o IBRAM, se dando foco exclusivamente para a questão dos museus, né?
que acabam por ganhar um certo espaço compartilhado no âmbito do patrimônio. Então, só para a gente pensar um pouco quais foram as fases, a grosso modo, fases que corresponderam a esse histórico dos museus, né? É justamente isso que traz o slide, que ao longo do tempo foram agregadas camadas ao conceito de museu e que levou de um lugar mais exclusivo e elitizado o desafio de se conectar mais com o cotidiano social, que é o principal papel social desempenhado pelos museus na atualidade. Então, se os primeiros museus tinham justamente esse atestado de nobreza, né, e essa ligação com o seu lugar de origem, ele passou também a incorporar também a questão da história e da ciência, né, como um lugar de aprendizado, um lugar de adquirir novos conhecimentos, mas ele também passa a ser simbolizado como um lugar de entretenimento, de lazer, né, e de ter acesso também a determinado tipo de educação, né, uma educação elitizada, mas também uma educação que vislumbra e se debruça sobre a questão do cotidiano social, né? Então, dito isso, e a gente apresentando um pouco esse contexto mais geral dos museus, né? A gente já conseguiu enxergar um pouquinho como é que é o perfil do público contemporâneo a partir dessas pesquisas. Agora, é importante a gente se foca um pouco no que os frequentadores e não frequentadores acham dos museus hoje. Então, retomando algumas coisas que o Yuri disse aqui, deixa eu me apresentar também, tá? Eu me chamo Laisa, sou educadora. E vocês devem estar se perguntando por que, né, a gente está trazendo essa pesquisa como referência. Porque a gente quer mostrar, né, um panorama da percepção dos frequentadores e dos não frequentadores desses espaços, né, desses espaços institucionais. E quando a gente traz, a gente, né, rememora algumas percepções, a gente quer elucidar e colocar aqui uma questão até para vocês mesmos, né? Como é que vocês enxergam, veem esse espaço? Como é que qual é o sentimento que traz, né, quando a gente pensa no museu? Porque lembrando, né, a própria pesquisa diz que é narrativas para o futuro, então quer trazer uma abordagem totalmente moderna e tecnológica desse espaço, porque a gente tem que pensar assim, que os museus, né, hoje em dia, existe uma variedade de espaços, né, museológicos, e esses espaços abrangem variados acervos. E daí, né, a ideia é mostrar que a gente não tem que ter uma percepção, né, quadrada desse espaço, né, desse espaço institucional, né? A gente tem que ter uma percepção mais aberta, porque quem é que estabelece isso, né, e quem é que cria, que forma esses espaços somos nós. Nós somos os construtores e nós somos os criadores da história. Se o museu existe, é porque nós, seres humanos, nos reinventamos até hoje, né? Então, isso tem que ter uma ligação direta com as nossas relações, né? E aí é justamente isso, que a principal imagem, né? Como a Liza comenta aqui, existem diferentes tipologias de museu, mas a principal imagem associada à questão de um museu é que o museu é um lugar de história, é um lugar de guardar o antigo, né? Sendo que é justamente isso, a gente tem diferentes tipologias de museus. Tem museus históricos, museus tecnológicos, museus de arte, museus de percurso, museus de território, museus virtuais, né? Existe N tipologias de museus que se estruturam e funcionam de diferentes formas. Né? Pode passar. E aí, né,
um pouco desmistificando esse sentido que é atribuído ao museu como um lugar, né, do antigo, né, do velho, né, a gente trouxe, né, como uma abordagem dessa oficina, exemplos, né, de museus, né, que a gente pode encontrar, né, e que são museus que não estão apenas, né, em um lugar concreto, né, mas sim existe também museus virtuais por meio da internet. Então, acho que um exemplo mais assim significativo para trazer hoje é o Museu de Memes, que é um museu, né, que nasceu a partir de um projeto de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, né, que tem como intuito, né, fazer com que as pessoas possam acessar a variedade de memes que nós, principalmente nós, porque é um museu brasileiro de memes, então nós, né, produzimos memes diretamente todos os dias, cotidianamente na internet, né, então a gente somos os produtores disso, é aquilo, retomando aquilo, nós é que criamos a história, né, nós é que inventamos a história. Então, o Museu de Memes, ele traz um pouco esse panorama dos memes que são criados por meio da internet, né, e também traz uma percepção dessa gama de memes que é produzido. Então, é justamente isso, e esse exemplo que Liza traz é excelente, porque é justamente isso, voltando, né, um pouco para a questão da imagem que a gente faz dos museus. Bom, ele pode estar associado à ideia principal de memória e de história, mas, né, 56% dos entrevistados acreditam que ferramentas tecnológicas combinam com museus, né, e é justamente isso, como essas ferramentas tecnológicas capacitam e aprimoram nossa experiência dentro do museu. E não só existe, por exemplo, e essa questão, por exemplo, do Museu dos Memes, é isso, existem museus que são organizados exclusivamente em ambientes virtuais, com acervos virtuais, né? Então, bom, se a gente pensar em meme é antigo quanto, né? Não é uma memória razoavelmente recente. Então é isso, né? A tecnologia, ferramenta tecnológica, ela pode estar combinada com a questão dos museus, tanto para qualificar as experiências, né? De inserção, de deslocamento, de interação, de aprendizado dentro dos museus, como também de uma organização de museus exclusivamente digitais, né? Com esse propósito, com esse propósito. Porque a internet ela tem né, essa função de aproximar, né, as pessoas e aproximar também o próprio público, né, desses espaços. E daí, além desse museu, né, de memes, já também a gente tem outros exemplos como museus que são museus de percursos, que acho que a gente tem um exemplo maravilhoso que é o Museu da Ilha da Pintada, né, das Ilhas da Pintada, e daí também a gente tem um museu que se chama Muquifo, que é um museu que, sim, que surgiu em 2012, em Belo Horizonte, tá? Que tem como objetivo garantir o reconhecimento, e isso muda para mim, isso, Muquifo, que tem como objetivo garantir o reconhecimento e a salvaguarda das favelas, né? Dos quilombos urbanos. Então, aí a gente vê um outro tipo de museu também, não só aquele que a gente está acostumado já, né? E ele tem esse objetivo que é salvaguardar a memória das favelas, dos quilombos urbanos de Minas Gerais, principalmente. E um outro exemplo também, que é um exemplo muito local, que é o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, né, que é um museu totalmente interativo, que é um museu que traz, né, esse contato, essa interação com o público e diretamente com as ciências, né, com as ciências físicas, químicas e quântica, então a gente tem essa experiência, e ele é um bom exemplo de museu tecnológico, ou seja, a gente, voltando naquele ponto, né, não existe apenas aquele tipo de museu que a gente está acostumado, né, há uma variedade de museus, né, que surgem.
E é justamente isso. Dentro dessa tipologia, a gente desmitifica uma outra ideia associada também, que museus são prédios históricos, né? São essencialmente prédios históricos ou de arquitetura clássica. Bom, a gente também, museus se destacam muitas vezes justamente por uma arquitetura arrojada, moderna, às vezes a própria arquitetura do museu é o atrativo dele na cidade, né? Se a gente pensar, por exemplo, museus no Brasil, assim, que foram transformados em espaços, por exemplo, do Oscar Niemeyer, por exemplo, né? Em que são museus que diferentes museus que trazem acervos, mas que a própria construção é uma atração à parte, né? Se pensar, por exemplo, em Curitiba, tem o Museu do Niemeyer, que eu não me lembro o nome, mas então, para a gente fazer uma recapitulação na percepção do público dos museus, então, né, são de história e servem os públicos, como é que percebe o museu? Que são essencialmente de história e servem para guardar o que é antigo, são prédios históricos, lugares para aprender história, são elitizados e não tem novidade, são lugares para ver artefatos antigos, ossadas, esqueletos e quadros. E, bom, e a gente trazendo vários exemplos que ultrapassam, que transformam, que transbordam esses sentidos e essas percepções, né? E aqui a gente já entra também em algo que é essencialmente interessante para a nossa formação de hoje, porque um dos nossos públicos, né, direcionados dessa oficina é justamente a comunidade escolar das ilhas, né, no que trata professores, no que trata estudantes, e é justamente no período escolar que acontece que o público começa a ter suas primeiras experiências com museus. Aí eu pergunto para vocês aqui, entre os que frequentam mais ou que frequentam menos os museus, muitos de vocês provavelmente tiveram uma das primeiras experiências justamente através de uma saída escolar, né? Provavelmente no ensino fundamental, né? Mais dificilmente no ensino médio. E também, aí dentro dessa realidade, a gente frisa que são justamente os museus de história e de artes que são os mais visitados por crianças, né? E por isso que existe uma relação direta entre a percepção do acervo dos grandes museus de história e artes e o processo de aprendizado escolar, né? Que é justamente isso que já comentei, que é essa experiência de visitar um espaço museológico e um espaço de memória atrelado à questão de uma experiência escolarizada. E aí entra também uma questão que está atrelada à ideia do que há dentro do museu, né? Quando a gente passa a falar de acervos. Diferentes museus com diferentes temáticas possuem diferentes acervos. E aí é justamente isso, né? Há já esse entendimento generalizado que o acervo não é essencialmente aquilo que é de propriedade do museu, o objeto que é de posse do museu, mas é o que está exposto lá, né? E aí e isso a gente percebe justamente, por exemplo, quando há as bienais, né? Quando há exposições temporárias, enfim, né? Já o entendimento por parte do grande público de que os museus recebem também acervos de outros lugares e são lugares, né, expositivos. E aí também ainda sobre acervo, uma característica interessante é justamente isso, né, que 64% dos entrevistados dizem que a importância de uma peça se mede pela história em que ela está inserida, não pelo tempo de existência dela ou de um nível de conhecimento de sua história. O que isso quer nos dizer, né? Isso nos faz refletir que o museu ele serve, ele tem entre tantos usos e tantos papéis uma questão de contar histórias sobre aqueles objetos. A questão não é propriamente o objeto, né? É como o objeto vinculado com outros objetos e outras fotografias, para voltar um pouco, né, no miolo da nossa discussão, estão atreladas à questão dessa função social do museu também, que é contar histórias, né?
contar histórias inclusivas, que deem conta da pluralidade e multiplicidade de diferentes atores sociais que compõem a história, né? Então, a questão do acervo é fundamental para estabelecer laços emocionais com museus, né? Então, por exemplo, aqui uma menina relata: eu adorava ir no Museu Nacional ver dinossauro quando eu era criança, né? Num museu histórico, né? Ou outra menina de 21 anos de Belém comenta, né, que quando vão no Emílio Guild, que é um museu muito famoso da capital do Pará, também ela sempre ficou pensando quem morou naquele lugar, viu aqueles objetos e ficou pensando nas pessoas que moraram na mesma cidade que eu, tanto tempo atrás. Então, associada a essa questão de memória mesmo, né? Ou seja, e se a gente pensar outros tipos de museus, se a gente pensar no Museu das Ilhas, por exemplo, quais são os acervos? As próprias paisagens, as experiências, a culinária, a experiência com a paisagem local, né? Com saberes, com a pesca, com essa cultura mais local mesmo, né? Esses ritmos mais tranquilos da vida num bairro um pouco mais afastado do centro. Então, sabe, é para a gente já ir pensando por aí. Aí é justamente isso. E aí agora, por último, então, dentro desse bloco, a gente mobiliza tendências dentro dos museus, que é justamente isso, né? Pensar que na questão do objeto vivo, que o objeto, na real, ele é uma ponte, um dispositivo para a gente trabalhar com essas histórias, né? A questão do eu participante, ou seja, quem frequenta o museu, ele não está essencialmente só passeando, mas ele gostaria, ele se sente. Os museus têm que se reinventar na medida em que os seus frequentadores se sintam participantes tanto daquela história quanto daquela experiência de aprendizado e entretenimento, né? E a questão do efeito surpresa também. Como assim um efeito surpresa? Os museus, eles têm que buscar formas de nos surpreender, né? Através do acervo, através de uma exposição, através de um evento cultural associado a uma exposição, né? Coisas diferenciais. E o Museu Clube, que Lázaro vai comentar na sequência, que é justamente pensar em estratégias para que o museu seja muito mais frequentado, que ele faça parte do dia a dia das cidades. A experiência do Museu Clube, ele está relacionado ao Museu da República, no Rio de Janeiro, tá? E é um museu que se insere dentro de um bairro, né, da cidade do Rio de Janeiro, e ele tem como esse objetivo trazer, né, como acervo, a memória do local, né? A memória, os objetos, e também as fotografias desses moradores, né? E esse local, esse museu, clube, ele é um espaço que não está só ali para expor, né, esses objetos, esse acervo, mas também é um espaço onde a comunidade está inserida. Então, essa comunidade também conta uma história, né? E, além de contar uma história, ela rememora as vivências, né, a sua cultura local, né, as suas festividades, os seus festejos. Então, esse tipo de museu é um dos tipos de museus que a gente pode, né, tá pensando, né, em lugares, em lugares possíveis de se preservar a memória de uma determinada comunidade, como esse, o Museu Clube, como o que eu citei anteriormente, o Museu Muquifo, e também o próprio Museu das Ilhas, né? Então, são lugares de memórias, que carregam essas memórias. E, retomando mais uma vez, somos os criadores, né? Nós somos os criadores. A gente tem que pensar nisso, que o objeto que está em determinado museu, que está em determinado acervo, ele conta, sim, ele conta uma história, mas
quem produziu aquele objeto, quem criou aquele objeto, fomos nós, entendeu? Então, para que esse espaço viva e permaneça, né, independente das nossas transformações, nós somos os responsáveis por essas criações. E por contar uma história também. E que história a gente quer contar, né? Isso, e aí, só para finalizar, justamente isso. Por isso que, às vezes, a gente pensa a questão de galerias e centros culturais como lugares muito mais fluidos e movimentados do que os museus, né? Sendo que muitos museus funcionam essencialmente como verdadeiros centros culturais, né? Mas, assim, conforme vocês podem ver nos slides aí, há ainda essa visão quadrada, que museu só tem exposição permanente, neles pouca coisa muda, já sei o que eu vou encontrar lá, né? E quando se fala de galeria e centros culturais, é justamente pensar em exposições, shows de artistas locais, festas na rua, cinema, tem de tudo que é cultural. Ou seja, há uma programação bem recheada. E eu acho que um pouco é isso, os museus, né? Na sua gestão, na sua elaboração, na sua manutenção, tem que pensar um pouco nessa movimentação, nessa sua vida, né? Nesse acesso mesmo, né? Ou seja, aqui alguns exemplos de centros culturais, que aí é uma experiência expandida tanto de museu, mas também recheada por outras experiências, né? E lembrar também que esse efeito tá visto não é um privilégio dos museus, né? As pessoas também têm esse olhar equivocado ou engessado sobre outros espaços e outras coisas, né? Isso também acontece do ponto de vista do consumo também de determinados produtos. E é isso também, os museus são... Eu acho que a gente já falou bastante de museu aqui, mas também pensando, né, que o museu pode ser pensado como um destino de férias, aquela é uma opção de entretenimento, né? Aqui a imagem do Museu da República, que a Laísa trouxe, que é justamente essa inserção diferenciada no espaço urbano, que ela já comentou. E é justamente isso, né, que para os museus fazerem parte do dia a dia, ele tem redefinido suas ofertas, né? Então, os museus têm basicamente se aproximado de questões que demandam debate na sociedade. Aí, por exemplo, a questão do Museu de História Afro-Americana nos Estados Unidos criou sessões de visita guiada para policiais, com o intuito de orientá-los sobre questões relacionadas ao racismo, por exemplo, né? Esse é um exemplo de um museu que tem se aproximado de questões de debate da comunidade, né? Há o Museu Comunitário de Território, como tem o Museu das Ilhas, em Porto Alegre, tem o próprio Museu da Lomba do Pinheiro também, né? Parceiro. Então, ou seja, a autoridade no museu ela tem que ser compartilhada, basicamente. Então, acho que um pouco o que a gente queria trazer. Um pouco do que gostaríamos de trazer, né? Desse primeiro bloco, que foi bem extenso, é verdade, sobre a questão do perfil do público contemporâneo e um pouco do desenho, da estruturação desses museus, é justamente para se pensar agora no contexto de Porto Alegre. Perfeito? Que nem Liza comentou. Se a gente pensar quantos museus temos que são conhecidos dos nossos, né, dos nossos habitantes. Bom, se a gente pensar no museu histórico, nós temos o Memorial do Rio Grande do Sul, nós temos o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu Municipal José Felizardo, né? Se a gente pensar no Museu Tecnológico e de Ciências, a gente tem o Museu da PUC. Se a gente pensar no Museu de Artes, a gente tem o Margues, tem o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul também. A gente tinha, infelizmente foi fechado, né? Não sei, não, juro que não sei qual é que está a situação, o Museu de Ciências Naturais, vinculado à Fundação Zoobotânica, né? E são
lugares essencialmente lugares públicos, geridos pelo poder público, né? Ou pelas comunidades também, em alguns casos, alguns museus privados, mas como a ideia de museu, né, não é regra, mas está vinculado muito à questão de se pensar a um local público, né? E, finalmente, a gente pensa em umas experiências diferenciadas, que é justamente agora entrando com os dois pés na questão do território do bairro Arquipélago, que é a questão do Museu das Ilhas, né? Como o Museu das Ilhas surge nesse contexto de frequência aí de museus com uma proposta diferenciada, né? Uma perspectiva comunitária que abarca diferentes histórias, diferentes sujeitos, né? Diferentes narrativas e imagens sobre o mesmo lugar. Porque é isso, se a gente pensar dentro de Porto Alegre, já há uma questão de uma historiografia sobre os bairros. Já há também imagens que são associadas ao histórico e também ao presente, né? Ou ao histórico curto de determinados bairros. Se a gente pensar no bairro Arquipélago, quais são as imagens que correm no dia a dia, né, na mídia, essencialmente, né, nos jornais, mas até, e como isso causa um impacto no senso comum, nas imagens sobre esse bairro. Aí a gente tem alguns exemplos consagrados, como a questão, por exemplo, do filme Ilha das Flores. O filme Ilha das Flores retrata o bairro Arquipélago, né? Mobiliza algumas imagens, né? E houve um certo impacto sobre essa comunidade em decorrência disso. E a gente pode pensar também a questão de estar associado à questão, por exemplo, eu estava tentando, a questão da enchente, por exemplo, né? Como enchente é algo presente na questão do imaginário social, né, da nossa população associada ao bairro Arquipélago. E aí a questão é, poxa, aquilo que é trazido na Ilha das Flores, ou que é trazido, de repente, na mídia das enchentes, existe no território? Claro que existe. Se não existisse, não seria retratado, né? Não seria tão representativo do espaço. Agora, a questão é que existem outras coisas, e coisas tão melhores, né? Existem... Aí a questão do que a população e do museu, enquanto um espaço da comunidade, se esmera e trabalha para trazer enquanto narrativa, enquanto história. Ou seja, constrói essa narrativa de um território multiétnico, pluricultural, né? com diferentes contribuições, a contribuição açoriana, a contribuição negra, contribuição, né, de outras etnias também que tiveram a questão da modernização, né, do próprio cai, do próprio estaleiro, da questão, sabe, da pesca. Então, como diferentes fragmentos que compõem a identidade, né, dessa população ilhéu são mobilizadas e são trazidas a partir do Museu das Ilhas. E não só com uma perspectiva de se lembrar, mas de gerar renda, de gerar autoestima comunitária, né, de gerar oportunidade para os mais jovens, né, porque é isso. Agora eu queria, na verdade, vou mostrar alguns materiais aqui, que é justamente sobre a questão do Museu das Ilhas, né? Junto, então, com a URGS, né, com a Fabico, lá com o pessoal do curso de museologia, a dona Terezinha pode comentar um pouquinho do processo, eu já vou abrir para ela, né? Ou seja, ó, isso daqui é de quando? Faz uns 4, 5 anos já que o museu... Essa reportagem de 2016, né? Uma solenidade realizada no dia 18 de março de 2016 foi inaugurado o Museu das Ilhas, né? E olha como ele cresceu e como ele ganhou espaço na mídia, né? Ou seja, na Zero Hora a gente pode ver também
esse crescimento do Museu das Ilhas, essa expansão para outras ilhas, né? Essa questão aqui também, a página do Museu das Ilhas no Facebook, ou seja, essa parceria do Museu das Ilhas também com Nova Interfaces, que gerou um redeslocamento do museu também, que passou a ser vislumbrado no âmbito de uma instituição museológica do município, exposições itinerantes, né? E aí eu queria mostrar só algumas imagens aqui, de, por exemplo, do que foi... Opa, um minutinho. Do que foi algumas imagens que foram produzidas também. O catálogo do bairro Arquipélago, que foi feito em parceria, né, do Museu das Ilhas com Interfaces Arquipélago nas oficinas de 2016, que vai ser tema mais específico de outra live, mas aqui a gente consegue já trazer algumas imagens visuais, algumas fotografias que vislumbram um pouco esse patrimônio cultural da ilha. Né? Aí a gente tem a questão, por exemplo, da pesca do lixo, né? Que acontece anualmente em dezembro, lá, uma grande atividade ecológica, um tirão ecológico, né? Em prol da valorização e da despoluição das águas desse território. A colônia de pescadores Z5, enquanto espaço representativo, né? De um saber fazer da ilha associado à pesca, a composição da renda das famílias também, né? Associada à questão da pesca, do turismo, pelo barco Porto Alegre 10, e esses itinerário turístico, e o peixe na taquara, a questão ainda dessa paisagem ribeirinha, né? A questão justamente desses artefatos da pesca presentes também na própria dinâmica do território, né? Na própria economia, a venda do peixe, a venda das redes, eventualmente passeios de barco, turismo náutico, né? O Rio Iluminado, que é algo atração exclusiva do bairro Arquipélago, né? Esse grande festejo introduzido pelo artista Ricardo Moreno, colombiano, né? Que teve essa não só essa adesão das ilhas, né? Mas como incorporou essa festividade que dá sequência à questão da pesca do lixo, né? Em movimento. A questão do estaleiro, que a gente comentou, próprio cotidiano, né? A questão do transporte, das vivências, a questão das lendas e do folclore, né? Como está presente essa questão da cultura popular nas ilhas ainda, que é herança, né, da sua colonização multiétnica, né? A questão, por exemplo, do lobisomem, de outras lendas, bruxas, benzedeiras, né? Todas essas questões, e muitas coisas são trazidas por meio de desenhos, por exemplo, né? Nem tudo se traz por meio de imagens fotográficas. A questão do artesanato local, né? Dessa herança açoriana também, né? Aqui também a questão dos personagens da ilha, que peço desculpa por estar velada, Dona Leoni Benzedeira também, né? Que trazendo em suas mãos a Baioni, justamente trazendo essa questão da forte influência negra na ilha, né? E sua ancestralidade. Então, eu quis trazer algumas imagens para agora passar para a dona Terezinha para a gente apresentar alguns banners do Museu das Ilhas para que vocês possam entender
um pouco como é que o Museu das Ilhas, enquanto instituição museológica comunitária, né, faz essa curadoria de imagens. Onde é que procura essas imagens? Que imagens são essas? São fotos de acervo? São fotos produzidas pelos pesquisadores da ilha? São fotos de acervos escolares, né? Estou só aguardando aqui, então, a dona Terezinha conseguir voltar para a nossa live. Ela vai entrar em seguida, mas aí eu já posso ir apresentando para vocês. Opa, espera aí que está chegando aqui. Dona Terezinha. Microfonia. Tá dando interferência o meu? Mas é ali, tirou dali. Não mexi ali. Oi, tá me ouvindo? Eu acho que ele que desligou. Não. É porque ele desligou. Entra por aí. Por isso. Tá, mas ele não tá... Tá me ouvindo? Só que eu não tô ouvindo ele. Tu não tá com os fones no ouvido, como é que vai ouvir? Tem que ouvir aqui. Oi, não, mas tá me ouvindo? Tá conectado ali, tudo assim. Tá ouvindo? Agora sim, ó. Oi. Oi, então tá, agora eu estava falando que eu queria passar a palavra para você. Muito bom contar com a sua presença aqui na nossa live e que a senhora pudesse nos contar um pouquinho aqui, né? Um pouco como é que se deu esse trabalho de escolha de fotografias para os banners. Aí eu vou passar alguns banners e a senhora pode comentar um pouquinho sobre o Museu das Ilhas, sobre como é que se dá esse processo, sobre algumas atividades mais atuais, tá? Para a gente pensar um pouco como é que está presente a questão da fotografia e das imagens na realidade no Museu das Ilhas. Sim? Ok. Boa noite a todos. Uma grande satisfação, Yuri e Liza, de estar aqui com vocês. Grandes parceiros nossos já de muito tempo, conhecedores do nosso trabalho, do Museu das Ilhas. Neste momento, nós estamos expandindo para a Ilha Grande dos Marinheiros. Serão 40 painéis que contarão histórias, mas que têm fotografias. Porque o que significa isso? É o diálogo com memórias. O que somos e o que testemunhamos. Uma cena retratada no tempo. Um tempo que já se fazem desde o século XVIII, né? A nossa história é contada através desses painéis, serão 40 painéis, e então nós temos aqui o Almirante Barroso. O Almirante Barroso é uma das escolas que a gente convidada para estar nesse momento junto conosco. Santa dos Santos Leidner começou as suas atividades na Ilha Grande dos Marinheiros, e ao vir para a Ilha da Pintada, ela assume o Almirante Barroso. E aqui o nosso professor, Jairton, professor de História, foi um grande colaborador em contar um pouco dessas histórias através das fotos. Esse é um trabalho dele. Então, que tipo de passado a gente se questiona? São questões que estimulam a pesquisa, que muito me estimularam essa pesquisa. O passado encontrado está no presente. Uma coisa muito interessante, porque o pessoal da ilha não se dá conta, e quando se dá conta, em frente a um painel, como a Marisa, veio me contar: Terezinha, eu não sabia que o meu bisavô estava ali, naquela fotografia. São fotografias
de policiais que estão no comissariado, né? A Rádio Guaíba seria os transmissores da Rádio Guaíba, na época, né? Também tem aí a contribuição da doutora Suzana, ela tem um TCC dela sobre as bruxas, sobre os lobisomens, mas ela contribuiu bastante com o Museu das Ilhas. Então, a gente queria dizer que as ilhas, ao se constituírem a história, que são memórias e vivências, e que a gente costuma dizer, surpreendam-se com essas histórias, a contribuição ela é riquíssima da comunidade. Nada seria feito se a comunidade, os ancestrais, não nos mostrassem de dentro do seu baú as histórias. Eu sou pesquisadora desde os anos 80, fiz um curso nos Açores, que se chama Raízes. Eu ganhei essa bolsa de estudo do Instituto Cultural Português. E como diz a Fabiana, nossa presidente atual, nós estamos com mais de 90% o nosso museu fotografias dentro da sede, fotografias nos painéis, fotografia nas redes sociais. Agora, por último, a 14ª Primavera de Museus, a comunidade, ela contribuiu com fotos atuais das ilhas. Todas as ilhas participaram. Ficou muito lindo. Então, esse presente e esse passado, ele se encontra através das fotos. As fotos, elas nos retratam cenas no tempo, um tempo que vai desde os ancestrais, quando aqui chegaram. A gente sabe que tem várias etnias, mas, na verdade, a Ilha da Pintada, ela foi fundada por açorianos, que vieram de Pico, Faiol e São Jorge. Tarragó, uma pesquisadora de dentro da Ilha da Pintada. Então, vejam bem, o turismo náutico, as fotos foram buscadas junto aos ancestrais e nos forneceram essas fotos de muito tempo atrás, do seu Rones, que é avô da Cristina, do barco Porto Alegre 10, ele tinha um sonho de transformar as ilhas com turismo náutico, trazendo benefício para a ilha. A colônia de pescadores E5, de 1921, também foi fundada por açorianos, um deles é o Ernesto Alves, né? Colônia de Pescadores Ernesto Alves E5, e que se transforma nesse do peixe na taquara, que é o saber e o fazer. Não é o fazer uma gastronomia peculiar e característica à região, que também nos tem um legado muito importante, que é as escamas de peixe, né? E aqui, então, nós temos aqui o comissariado de 1897. Aqui tem uma história muito triste. A fotografia se perdeu no tempo do comissariado. Comissariado, de frente para o rio, tinha 2 leões, a semelhança da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Os nossos leões, eles olhavam de frente para o rio. Era muito lindo, ele dialogava com o rio, dialogava com os barcos, era o único meio de locomoção na época, praticamente eram os rios. E conta, por exemplo, o seu Nado, que um dia vieram e levaram os leões. Mas levando os leões, o que aconteceu? A fotografia se perdeu no tempo.
a fotografia se perdeu no tempo. Então, eu acho, Yuri, muito importante esse trabalho, Lais e Yuri, que vocês trazem, projetando o museu, principalmente o nosso Museu das Ilhas, porque houve uma reunião da comunidade, e era Museu da Ilha da Pintada, porém se transformou em Museu das Ilhas, a pedido de todos os representantes das ilhas. E a nossa contrapartida, que é feita pelo Yuri e pela Lais, e mais agora os que estão participando das escolas, e de outros estados, que nos deixa muito alegre de estarem participando e elevando o nome do nosso museu, a gente queria dizer para vocês que a fotografia, ela é muito importante, aproveitem esse momento importantíssimo que nos é dado por essa live, pela contrapartida Lei Aldir, que nos deu essa oportunidade de estarmos com vocês neste momento. Então, deixo aqui um sucesso de live, de trabalho, com os jovens e com os adultos que aqui estão nos acompanhando. E a gente agradece, enquanto também integrante do Museu das Ilhas, eu hoje estou de vice-presidente, mas o papel mais importante, realmente, é de pesquisadora, mas uma pesquisadora que busca no fundo do baú a história dos ancestrais. E aí, como diz o Yuri, nós temos os alemães, nós temos os portugueses, os italianos, temos os negros espalhados pelas ilhas. As ilhas, então, têm muita história para contar. Uma pena que eu não consegui as fotos dos negros, que eram reis, rainhas e princesa. Então, aquele que conseguir, por favor, mande para o museu. Obrigada, gente, muito obrigada. Se precisarem de mais alguma pergunta, estamos aqui para responder. Nós que agradecemos, dona Terezinha, né, pela sua contribuição, e não só pela contribuição, pelo convite também, né, que nos foi feito, assim como para o intermédio também da Fabiana, né, que contou com nós hoje aqui. E eu acho que, dito isso, a gente se dá por satisfeito pela nossa primeira live, que foi justamente isso, fazer uma introdução ao tema da fotografia e as imagens do patrimônio, contextualizando um pouco a questão da importância social e da imagem associada à questão dos museus, de uma forma em geral, né, para justamente trazer alguém que é habitante, e não só habitante, uma narradora, né, das ilhas e das suas histórias, né, e uma lutadora também por essa memória, e dar essa visibilidade para o museu, para a sua comunidade, para as suas imagens, para as suas fotografias, e, sobretudo, para as suas narrativas, né? Então, assim, a gente fez esse encontro justamente para ser esse primeiro encontro, para ser uma introdução, para ser um convite, para ser um diálogo mesmo, né, sobre como o Museu das Ilhas traz a sua ancestralidade por meio de narrativas fotográficas organizadas em banners, organizadas no formato do museu de percurso, né? E aí a gente estende esse convite pedindo para que os participantes acompanhem as próximas lives, que serão todas quartas-feiras do mês de fevereiro, sempre às 20 horas, né? Então, a gente convida que participem, mas que produzam imagens também. Porque, assim, a gente, só para a gente dar uma pontuada no que serão os próximos encontros. Do dia 10, então, a gente vai falar da fotografia como um instrumento pedagógico, né? Que vai ser justamente pensar como a fotografia, enquanto técnica, enquanto linguagem, está disponível
para a questão pedagógica no âmbito das escolas, né, de diferentes matérias. A gente vai frisar um pouco na questão da geografia e da história, mas a gente vai pensar um pouco em linguagens também, em química, em pensar em como a fotografia, né, pode ser utilizada como recurso pedagógico no ambiente das escolas, trazendo diferentes experiências, diferentes imagens. Aí, no dia 17, que vai ser nossa terceira live, a gente vai recortar justamente na questão da introdução à linguagem e à técnica fotográfica, com o uso de aparelhos celulares. Esse vai ser um encontro, assim, em que as pessoas vão poder ter um pouco, nós vamos ter um convidado também, que a gente anuncia na sequência, tá? Na nossa programação, que vai dar um pouquinho para nós instruções de como fazer um bom uso da máquina fotográfica do celular, como é que a gente pode fazer a divulgação dessas imagens, o tratamento dessas imagens, que é justamente isso, a gente está se reinventando em vários sentidos, né? A gente está reunido de forma remota. Hoje em dia também, todo celular tem uma câmera capaz de registrar seu cotidiano, de registrar sua história, de divulgar sua história, né? Então, a gente convida que, durante o mês de fevereiro, os participantes produzam imagens sobre as ilhas. Mas, assim, de forma bem aberta mesmo. Um registro do cotidiano, um registro de uma paisagem, né? De um lugar, de uma história, porque a gente vai pedir e vai somar essas imagens que foram produzidas, né, pelos participantes, e nossa última live vai ser basicamente um olhar comentado a partir de uma narrativa fotográfica elaborada com base naquilo que nos for mandado, tá? Então, continuem nos acompanhando, continuem incentivando o Museu das Ilhas, né? Divulguem as atividades, e a gente gostaria, então, de ir se direcionando realmente para o fim, lembrando, né, que, então, próximo encontro, a gente vai ver muitas metodologias de se trabalhar com a fotografia no âmbito das escolas, tá? Gostaríamos de agradecer a presença de todos, então, e nos encaminhando para o nosso fim. Eu também agradeço a presença, né, de todos vocês nessa nossa primeira live. O Yuri foi o mediador que meio que tomou frente da live. Na próxima live será eu, né, trazendo um pouco das possibilidades da fotografia, porque, como a dona Terezinha falou há pouco, a fotografia, ela traz, né, esse caráter multidisciplinar, né, de múltiplas linguagens. Então a gente pode sim falar da fotografia, né, em várias linguagens, né, e em várias possibilidades. Então essas lives vão ocorrer, né, durante esse mês de fevereiro, já como o Yuri disse há pouco, né. Vai ser exatamente isso, é um diálogo, né, uma conversação, e sempre trazendo a fotografia como recurso principal, né, desses nossos encontros. Então, a gente hoje falou um pouco, né, sobre o museu, né, e logo sobre esses acervos, né, fotográficos que esses museus possuem, né, e na próxima live a gente vai trazer a fotografia, né, como uma possibilidade, né, através de vários recursos, né, usando ela como uma ferramenta pedagógica que pode ser inserida em qualquer âmbito. Tá? Então, por último, só lembrar que, como vocês estão divulgando alguns comentários, essa live foi feita essencialmente para as comunidades escolares das ilhas. Então, agradecemos a presença de diretores, professores, estudantes, educadores, assim como o pessoal da Rede Marista também, que está somando conosco aí, alguns educadores, né? E também ex-alunos do projeto, ex-participantes, né? E eu acho que é isso.
a gente vai fazer nesse sistema em que o chat possa trazer uma certa interatividade à percepção das pessoas, às suas, né, as suas histórias, as suas imagens. Então, é basicamente isso. Basicamente, é fazer um agradecimento e o convite para as próximas lives, tá? Que façam essa divulgação, então. Lembrando que esses encontros serão sempre ao vivo, mas eles estarão armazenados para consulta também no canal Interfaces Arquipélago no YouTube, tá bom? Que até vou colocar aqui para vocês, Interfaces Arquipélago. Tá? Procurem Interfaces Arquipélago no YouTube e vocês terão acesso a esses vídeos, bem como também terão acesso ao documentário que foi gerado das oficinas, os narradores do arquipélago. Tá bom? Muito obrigado. E estamos encerrando nossa primeira live. Muito felizes, então. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, gratidão.